Olá, para quem não me conhece, eu sou a pastora Flaviana, eu sou de Itajubá, mas moro em São Caetano há mais de 20 anos. Nós temos a igreja em Santo André, Comunidade Aviva. E é um prazer estar aqui nesse grupo, falar um pouco sobre mulheres como nós, e a mulher que foi dada para eu falar é Maria Madalena. E eu gostaria desde já de agradecer a oportunidade. A Patrícia é minha prima, então ela me convidou para estar aqui com vocês. E eu quero compartilhar então com vocês sobre Maria Madalena. E a palavra de Deus, ela cita sobre essa mulher tão especial em poucos textos. Nos evangelhos ela aparece em todos, mas em poucos textos, pouco tempo que fala sobre Maria Madalena. E eu gostaria de ler com você lá em Lucas 8, fala sobre Maria Madalena. Quando Jesus ele acaba de passar por aquele momento ali que a pecadora lava os pés de Jesus, né? No capítulo 7, e depois no capítulo 8, é assim: aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, preparando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Então aqui é citada sobre Maria Madalena, e aqui fala que ela foi liberta, que quando Jesus encontra com ela era uma mulher possessa, havia 7 demônios, né? A palavra relata aqui, e Maria é curada. Maria tem o seu primeiro encontro com Jesus e ela é curada, ela é liberta. E a palavra diz que depois disso, Maria seguia Jesus. Então, para onde Jesus ia, Maria estava seguindo a Jesus, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo sobre o reino de Deus. E aqui, a palavra de Deus fala que ela era uma das que contribuíam com os seus bens para o ministério de Jesus. Então Maria foi uma peça muito importante ali no meio do Jesus, dos discípulos. Por quê? Porque ela, com os seus bens, ela financiava muitas vezes aquelas viagens que Jesus fazia de aldeia em aldeia. E Jesus, como ser humano que era, tinha as suas necessidades físicas, né? Ele precisava de comida, ele sentia fome, precisava de um lugar para descansar. Então a palavra fala que Maria e aquelas outras mulheres, elas davam esse respaldo ao ministério de Jesus ali com os seus discípulos. Então é como se Maria e as outras mulheres fossem na frente onde Jesus iria passar para cuidar de uma hospedagem, de um lugar para ele ficar, de alimento para se alimentar. Ela assim fazia com os seus recursos, os seus bens, e fazia com todo o seu amor. Então nós podemos perceber aqui uma característica de Maria, que ela era fiel o tempo todo. Depois que ela foi tocada por Jesus, ela esteve ali com Jesus, ela cuidava de Jesus, ela cuidava do sustento ali, financiando. Então Jesus podia contar com ela, e ela era fiel para com Jesus, para com seus discípulos, e todo aquele movimento que o ministério de Jesus precisava, Maria estava ali para auxiliar. Então nós podemos perceber então que ela era uma mulher fiel. Outra coisa também que eu gostaria de falar aqui sobre esse desprendimento que Maria tinha. Maria a partir do momento que ela teve aquele encontro com Jesus,
nada mais fazia sentido para ela. Então, com certeza, tudo aquilo que ela tinha, todos os seus bens, o prazer dela era entregar isso para o Senhor, com todo o seu coração, com todo o desprendimento. Ela não estava ligada ao material, porque ela entendia sobre o reino de Deus, ela entendia sobre aquela palavra que Jesus trazia, sobre os ensinamentos, sobre o amor, sobre o respeito, a valorização. Então, Maria, ela seguia Jesus, ela aprendia cada dia mais sobre o reino de Deus. E por sua vez, Jesus demonstrou carinho por aquelas mulheres, porque Jesus sempre foi rodeado por mulheres para suprir a necessidade dele como homem. E nós vemos aqui que essas mulheres, elas eram desprendidas do material, porque tudo aquilo que elas tinham, elas ofereciam porque sabiam que havia necessidade. Então eu vejo aqui uma Maria hospitaleira, uma Maria desprendida dos seus próprios bens para abençoar o próximo, para abençoar o ministério de Jesus. Então Maria, ela foi levantada com um propósito definido. Ela foi liberta, ela foi salva e ela seguiu a Jesus e ela teve ali o seu propósito de sustento para Jesus e seus discípulos. Eu vejo também aqui Maria como uma mulher forte, porque ali naquele momento, naquela época, as mulheres não eram valorizadas. As mulheres tinham os seus afazeres e elas eram voltadas somente para casa, para ter filhos, cuidar de filhos. Elas não tinham voz ativa. Até mesmo os seus casamentos eram arranjados, né? Os pais combinavam entre si para que elas pudessem ter os seus esposos. Elas não tinham aquela liberdade de escolha. Então a mulher, ela era muito subjugada. E quando Jesus entra na vida de Maria, Jesus ele aflora algo de dentro dela, que ela começa a se perceber como mulher. Ela começa a se perceber como alguém importante, porque Jesus valorizava, Jesus respeitava aquelas mulheres. Jesus tratava com amor, tratava com carinho. E a palavra do Senhor que era pregada, que era ministrada, não era só simplesmente para os homens, porque com certeza aquela grande multidão que seguia Jesus eram muitos homens, porque com certeza as mulheres estavam em casa, as mulheres tinham que cuidar dos filhos, né? E aqui a gente vê uma mulher forte, porque ela venceu os limites da sua cultura. Ela era uma mulher desprendida e ela seguia Jesus. Por esse momento que nós vamos estar compartilhando aqui, nós vamos poder perceber que Maria estava, depois desse encontro com Jesus, ela não se afastou mais do Senhor. Ela não se afastou, ela foi tomada por um amor, por uma valorização que Jesus entregou a ela quando ele a curou, que ela não queria mais se afastar da presença de Jesus. Então Maria, ela era uma mulher forte, ela era uma mulher fiel e era uma mulher hospitaleira, no caso de trazer os seus recursos aos pés de Jesus, para tudo aquilo que ele precisava para o seu ministério. E aqui também nós vemos como Jesus amava aqueles que estavam ao seu redor, não fazia diferença de homem e de mulher. Então Maria, ela se fortaleceu nisso, porque ao mesmo tempo que ela era alguém que não se conformava com o padrão, a cultura daquela época, ao mesmo tempo ela aceitou o desafio de Jesus de segui-lo. E ela se tornou amiga de Jesus, porque com certeza ela era próxima, ela tinha aquele carinho com Jesus, cuidava. E Jesus, por sua vez, valorizava, respeitava aquelas mulheres. E principalmente ali Maria Madalena. A palavra fala, né, que Maria ela
ela contribuía com os seus bens. Então, os estudiosos, eles chegaram à conclusão que Maria era uma mulher, talvez viúva, que não era presa ao seu marido, aos afazeres da casa, ou ela era uma viúva, ou ela era uma mulher muito rica, porque Maria Madalena, ela era independente como pessoa, uma mulher que tinha os seus bens e tinha aquela liberdade de seguir a Jesus. Então ela era uma mulher diferente, ela era uma mulher não como as outras que ficava só em casa. Ela teve essa liberdade de poder seguir a Jesus. E quando eu fui desafiada para falar sobre Maria Madalena, eu assisti uma série sobre a vida dela. Lógico que a palavra não dá base para todo o enredo que a série mostra. Muita coisa romantizada, muita coisa vem do enredo, da história que eles criaram em cima da personagem. Mas no filme mesmo mostra Maria como uma mulher que era culta, que ela sabia ler, ela era diferente das outras mulheres. E era uma mulher de posses, por isso ela podia contribuir com os seus bens no ministério de Jesus. Então aqui fala sobre uma mulher independente financeiramente. Com certeza ela era uma mulher rica e ela pôde ter esse desprendimento de não estar presa àquele movimento familiar, com o marido, com filhos. Então ela era uma pessoa só, mas muito rica. E a palavra também fala, Maria Madalena não era o seu nome. A palavra fala Maria chamada Madalena. Por que essa colocação assim? Porque Maria, ela veio de uma aldeia que se chamava Magdala. Então, por isso a palavra de Deus, ela cita Maria chamada Madalena, porque Maria que veio de Magdala. Magdala era uma região, uma aldeia que prosperou muito com a pesca. Aquela aldeia, ela enriqueceu muito. Talvez Maria pudesse ter sido também fruto dessa prosperidade ali naquela aldeia. Talvez ela teria ficado viúva. A Bíblia não fala sobre a vida dela anteriormente, quem ela era e como ela era, mas ela simplesmente fala que dali do momento que ela foi curada, ela passou a seguir a Jesus. Então mostra que ela teve essa liberdade de seguir, e ela teve essa liberdade porque ela era uma mulher de opinião, ela era uma mulher talvez culta, talvez uma mulher rica, que pudesse ter essa liberdade de seguir a Jesus e sustentar o seu ministério. E também os estudiosos falam que esse lugar, Magdala, era um lugar corrupto e imoral. Corrupto e imoral. Por ter crescido muito com a pesca, a imoralidade, a corrupção pairava ali naquela aldeia. Então, os estudiosos até fazem uma ligação de Maria Madalena com a mulher pecadora, com a mulher adúltera, porque Maria veio de Magdala. Então, os historiadores eles desenvolveram esse estudo, falando que Maria talvez pudesse ser essas duas mulheres com que Jesus também tem aquela ligação, aquela mulher que vai, derrama o perfume aos pés de Jesus, né? A mulher pecadora, que Jesus fala, não peques mais, não peques mais, vai em paz. Então, eu acho, assim, tem as suas teorias, os estudiosos, né? Mas aqui, quando fala sobre isso, é aqui no capítulo 7, que fala sobre a pecadora perdoada. E logo no capítulo 8, fala, citando Maria Madalena, as outras mulheres, mas assim, não se referindo nada, não tem nada a ver com essa outra mulher pecadora. Porque aqui vai citar as mulheres que contribuíam, as mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério. Então, realmente, se a palavra ela não cita nada sobre isso, que dessa ligação de Maria
como adúltera e a Maria pecadora, né? E aqui também estudando sobre a vida de Maria Madalena, ela também foi tida como aquela que se apaixonou por Jesus, Jesus se apaixonou por ela. Até tem o quadro da Vinci, né, que é pintado Maria do lado de Jesus, insinuando que Maria tivesse tido uma relação afetiva com Jesus, uma ligação de homem e mulher. Então, assim, outro ponto também, que a palavra de Deus não cita nada sobre isso, apenas que Maria Madalena o seguia. Seguia por quê? Porque Jesus, quando a curou, Jesus a valorizou, Jesus a respeitou. Talvez a Maria já tivesse sofrido N situações de desrespeito. Talvez por ela ser uma mulher independente, uma mulher que cuidava da sua própria vida, talvez ela tivesse sido já largada na boca dos homens, né? Assim, no sentido de que ela era petulante, ou ela era fora do normal, fora do comum, assim até mesmo como a série relata, que alguns homens têm essa impressão de Maria Madalena. Mas a palavra não diz nada sobre isso, e nem essa ligação que Maria teve com Jesus. A ligação que Maria teve com Jesus foi de mestre, ela vendo Jesus como mestre, como aquele que trazia ensinamentos, aquele que falava com amor, aquele que falava com respeito, né? E Maria reconhecia ele como um mestre. E nós vemos aqui que Maria, como ela seguia Jesus, ela preparava o caminho para Jesus, que com certeza quando eles iam de aldeia em aldeia, eles tinham que se hospedar, eles tinham que comer. Então essas mulheres, com certeza, elas preparavam o caminho para Jesus. Talvez elas iriam até na frente dele para já identificar um lugar para que eles pudessem repousar, algum lugar que elas pudessem cozinhar, preparar um alimento. Então, com certeza, essas mulheres elas iam na frente, preparando o caminho para quando Jesus tivesse a necessidade, os seus discípulos, elas pudessem ali contribuir, porque a palavra é bem clara que elas contribuíam com os seus bens. Então, Maria, ela foi uma mulher de um papel muito importante ali, e ela não se apartou da presença de Jesus. Maria, ela estava seguindo a Jesus, todos os passos de Jesus. E quando Jesus foi para ser crucificado, Maria estava lá. Talvez nós pudéssemos até pensar e julgar onde os discípulos estavam na hora da crucificação. Onde eles estavam? Pedro negou Jesus 3 vezes. Eles estavam escondidos, com medo de ser reconhecido como aqueles que seguiam a Jesus. Mas Maria não. Maria não teve medo. Maria estava lá aos pés da cruz. Maria sentiu ali tudo que Jesus estava sentindo, vendo todo o seu sofrimento, as dores que ele estava passando. Maria estava ali junto com a mãe de Jesus e junto com a outra Maria. Então Maria Madalena, ela seguiu a Jesus até o fim. E ela participou de todos os momentos da vida dele ali, até a crucificação. Ela esteve presente ali com Jesus. E a palavra de Deus fala, lá em Mateus 27, 55, fala assim, quando Jesus estava sendo crucificado, e ali estavam, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galiléia para o servir. Então aquelas mulheres seguiam a Jesus para servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, aquelas mulheres, elas tinham o intuito de servir, estar ali para servir.
E Maria Madalena teve o privilégio de estar nesse momento ali, junto com aquelas mulheres. Quando ele estava sendo crucificado. Quando ele foi sepultado, Maria também estava lá. Mateus 27, 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Maria, ela não queria perder de vista Jesus. Jesus havia curado, Jesus havia despertado Maria para um amor para com ele, entendendo o seu ministério, que Maria não queria perder Jesus de vista. Então Maria estava ali na crucificação, Maria estava ali no sepulcro. Quando José de Arimateia leva o corpo, Maria estava ali sentada de frente ao sepulcro. E no dia seguinte, né, a palavra fala que quando ela vai ungir o corpo, Mateus 28, 1. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e tudo aquilo que a gente já sabe, né? Retirou a pedra, e aí Maria, os guardas, né? Falam para elas não ficarem com medo. O anjo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Então, a palavra que Jesus havia dito aos discípulos, que ele ressuscitaria, talvez naquele momento da crucificação, tudo se apagou da mente deles. Eles achavam que tudo tinha se acabado ali. Mas a mensagem da cruz, a mensagem que Jesus havia deixado, era que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E quando Maria vai ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, ela não encontra o corpo ali. E aí ela fica toda atrapalhada, assim, achando que os ladrões haviam roubado o corpo de Jesus. E os anjos falam: não, Jesus ressuscitou. E aí o maior privilégio que Maria Madalena teve foi que Jesus estava ali e conversa com ela. Só que ela não o reconhece. Ela não reconhece a aparência, talvez estava mudada, talvez pela manhã estava ainda meio escurinho, ela não tivesse reconhecido, mas ela o reconheceu quando? Quando Jesus fala com ela: Maria. E aí ela sente, através das palavras de Jesus, aquele amor que ela sempre sentiu. E quando ela se volta para ele, ela fala Rabone, que quer dizer mestre, porque ela o reconhecia como mestre. E aí Maria, ela foi incumbida de levar essa boa nova a Jesus. E quando ela encontra com Jesus, acho que a primeira atitude dela foi de abraçar Jesus, de se alegrar, porque Jesus havia ressuscitado, ele estava ali. Só que Jesus fala para ela: não me detenha, vá, fala para os discípulos, né, que eu estou vivo, que eu vou me encontrar com vocês na Galileia. E aí tem toda aquela parte que Maria vai, né? Agora, lá em João, aqui, Marcos 16, 9, foi quando ela se encontra com Jesus, né? E é bem claro que qual Maria que foi designado esse primeiro encontro. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então a mesma Maria, lá do capítulo 8 de Lucas, é citada aqui agora, que Jesus aparece primeiro para ela. Olha que privilégio, né? E ela reconhece Jesus quando Jesus fala com ela, com aquela fala de amor. Então, ela é incumbida para ir e falar com os discípulos, né? Lá em João 20, 11.
E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Viu os 2 anjos. Isso, Jesus, lá no versículo 16. Maria, ela voltando-se, lhe disse, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Olha que bênção ela poder ter sido essa mensageira de levar as boas novas aos discípulos. Maria, com isso, a gente pode aprender também que Maria foi uma mulher destemida. Nada parou. E ela teve a revelação, e ela teve ali o encontro dela com Jesus novamente, sabendo que Jesus havia ressuscitado. Então nós vemos assim, essa mulher, uma mulher forte, uma mulher destemida, uma mulher corajosa, uma mulher fiel, uma mulher hospitaleira e amiga. Ela foi amiga de Jesus. E você? O que você tem sido para Jesus? O que você tem sido na sua vida? Talvez nós tenhamos muitos desafios, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós sabemos que Ele nos fortalece, porque a palavra nos garante disso. E muitas vezes nós ficamos com a nossa própria vida, tendo medo, sofrendo pela circunstância, sofrendo por antecipação, ficando depressiva, sendo que Jesus, Ele nos chama pelo nosso nome. Jesus te chama pelo nome, Jesus me chama pelo meu nome. Jesus chamou Maria Madalena, Maria chamada Madalena, pelo seu nome, a curou, a salvou e ela o seguiu. E é assim que Jesus faz conosco. Ele está pronto para nos curar e nós estamos prontos para segui-lo. Quando você segue a Jesus, você é impactado pela palavra, você é impactado por tudo aquilo que o Senhor faz na sua vida. E o Senhor, assim como Ele fez na vida de Maria, em toda a sua trajetória, que não é citado em muito tempo, muitos textos, mas que foi uma mulher com um propósito definido. Ela foi uma mulher que viveu para servir. Ali, depois que ela teve o encontro com Jesus, que ela foi curada, ela teve aquele encontro e a partir daquele momento ela serviu ao Senhor com tudo que ela era, com todos os seus bens, com tudo. Não teve restrição para acompanhar até o fim, até a ressurreição. E Jesus, valorizando como Ele sempre fez a mulher, porque Jesus sempre estava rodeado de mulheres. Por quê? Porque Jesus, Ele queria que caísse por terra toda aquela falta de valorização da mulher, e o Senhor, Ele nos resgata, que nós sim temos voz ativa, nós sim podemos ser abençoadoras, nós sim podemos fazer diferença aonde nós estivermos. Então essa é a palavra para nós, que você possa ser uma Maria chamada Madalena, que você possa ser diferente, fazer diferença aonde você estiver, e que nada seja restrito daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Que você possa tomar essa palavra, que o Senhor, Ele possa contar conosco, Ele possa contar conosco, nos desafiando a cada dia a cumprirmos o propósito dEle aqui na terra. Ouvindo seus ensinamentos, aprendendo sobre a sua vida e sermos melhores a cada dia. Porque Maria Madalena foi uma mulher como nós. E nós, como mulheres, podemos ir e sermos frutíferas e abençoarmos tantas pessoas quanto a nossa casa, a nossa família, vivermos de maneira digna do chamado que o Senhor nos deu. Amém? Que Deus te abençoe e que você possa refletir sobre essa palavra, sobre a vida dessa mulher
que é como eu, como você. Deus te abençoe.